Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 31 ao 36. Aliás, 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, verso 33 ao versículo 36. Louvado seja Jesus. Irmãos, eu amo falar de Jesus, irmãos. Não tem coisa melhor. Quer ver o culto ser bom? Fale de Jesus. As suas maravilhas, o seu poder, a sua majestade, irmãos, não tem culto melhor, irmão. Não precisa inventar, criar, não. É Jesus quem faz a obra. Louvado seja Deus. Em Romanos diz assim, versículo 33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E a pergunta: por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus eternamente. Todos dizem amém. Oh, glória! Isso é um hino, irmãos, lindo. Quando você começa a meditar nas palavras assim, olha que coisa linda. Ó profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele alguma coisa para que você fosse recompensado? Não tem. Porque dele, irmãos, e por ele e para ele são todas as coisas, diz Paulo. Infelizmente, irmãos, muitos de nós, eu não estou julgando ninguém, quem se sentir ofendido não vai adiantar, eu também não vou ficar preocupado. Amém? Se ficar muito, então você, epa, alguma coisa pode estar errada, eu vou perguntar a Deus. Quantas vezes a gente está vindo ao culto e não estamos sentindo a presença de Deus? Qual foi a última vez que realmente você sentiu Deus falando com você e você se alegrou e glorificou e viu que era o Espírito Santo? Qual foi a última vez que Deus falou no culto e você ouviu? É Ele falando para mim. Infelizmente, amados, muitos de nós viemos para o culto e saímos da mesma forma que entramos. A palavra vem falada, explicada, e as palavras entram no ouvido e às vezes saem pelo outro. E às vezes você diz: não, o culto foi frio. Não, às vezes é você que está morto. Às vezes é você que está frio. E às vezes eu concordo sim que às vezes o culto é parte que a pessoa às vezes que está dirigindo parece que não está aqui. Mas normalmente, irmãos, Deus está presente e nós é que não estamos sentindo a sua presença. Se você se diz cristão, irmãos, e não está sentindo Deus, alguma coisa pode estar errada. É bom você ir a Ele. Senhor, sonda-me, o que está faltando em mim? Mas nessa noite eu creio, irmãos, eu quero, em nome de Jesus, que sairemos daqui renovados pelo Espírito Santo, restaurados por Ele. Está em pecado, irmão? Peça perdão, que hoje tem perdão para você e para mim. A misericórdia de Deus aqui em nosso meio. E a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Porque há adoração, irmãos, que Deus não aceita. A adoração que Deus rejeita. Sabe aquela adoração falsa? Quando o pregador diz: quem está sentindo a presença? Eu. E às vezes não está. O problema, irmãos, é que Deus sonda o coração de cada um. Deus sabe quem está adorando ou não. Não adianta fingir para Deus. Você pode fingir para mim, eu posso fingir para você, mas para Deus não. A Bíblia diz em Salmo, não me lembro onde, que se eu subir, vamos ver, aos meus altos céus, tu ali estás, se eu desci. Se eu descer ao mar profundo, lá estás também. Não há como você se esconder de Deus. Deus vai no íntimo do nosso coração e Ele sonda. Aleluia. A Bíblia também diz que
A adoração que Deus rejeita é aquela adoração em que o homem está vivendo no pecado, e quando ele vai, entre aspas, adorar, Deus não ouve. Porque uma coisa é você pecar e pedir perdão e se arrepender, amém? E outra coisa é você estar no pecado e gostar dele, e caminhar com ele, viver nele e adorar. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado separa você de Deus. Não tem como você louvar em pecado, porque Deus não aceita. É um louvor em vão. É aquela coisa toda, é um louvor em vão, é uma oração em vão. Por quê? Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, arrependido, Ele não desprezará, e Ele vai ouvir. Quer ver outra coisa que Deus não aceita na adoração? Aquelas adoração que não tem nada a ver com adoração. Certa vez, um dia desse, eu estava vendo. Cadê a hora, meu Deus? Para não me perder. Eu não vou ver se eu passo a hora. O pastor saiu correndo, acho que era o pastor, não sei. Saiu correndo, subiu num pilastro, numa coluna da igreja, e ficou lá dançando. Que adoração é essa, irmãos? Às vezes a pessoa vai para a parede e fica tremendo em cima da parede, pulando, dando cambalhotas, deitando no chão, mostrando o fundo das calcinhas. Ei, não, não, não. O Espírito Santo, irmão, não tira a sua mente, não. Não tira a sua noção das coisas, não. A adoração ela tem que ser racional. Você sabe quem está adorando e por que está adorando. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe aquela adoração dividida? Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. É só dele. E para ele, a adoração é exclusiva dele, irmãos. Não tem como você dividir, até em cultos mesmo. Certa vez eu estava aqui em um culto e alguém estava completando o ano. Irmãos, era tanta homenagem à pessoa, que a pessoa que estava dirigindo fez: irmão, o culto ainda não terminou. E eu estava quase me levantando e indo embora. Irmãos, a partir do momento em que começa o culto até o final, o culto é para Deus. O culto é de Deus, em honra a Deus, em homenagem a Deus, e somente Ele. Não é que você possa dar uma vez uma informação rápida e curta, não. O culto é para Deus. Você tem que adorar a Deus. Louvado seja Deus. Estamos perdendo, irmãos, a noção de adoração. Aliás, eu fico vendo hoje em dia que os crentes, até esse crente velho, né, de idade na igreja, estão perdendo a noção de tudo, irmãos. Parece que estão esquecendo o que aprenderam ou nunca aprenderam. Não sabe o que é mais Bíblia, não sabe onde fica texto bíblico, não sabe onde fica livros da Bíblia. Eu já vi crentes, irmãos, com mais de 30 anos procurando Jó no Novo Testamento. O crente tem prazer nas coisas de Deus, irmãos. O crente ele tem prazer de ler, ele tem prazer de buscar em conhecimento em Deus. Hoje, antes de vir para cá, eu estava estudando num trabalho. Eu avisei a Michelle: eu vou chegar mais tarde porque em casa eu não consigo estudar. Passei uma hora lá. E de repente chegou um rapaz que é crente e outro estava comigo que era crente. E chegou um novato junto deles. E ele começou a falar da Bíblia e disse: eu não creio no Novo Testamento, para mim o Novo Testamento não existe. E começou a delinear a Bíblia lá. E eu fiquei calado, porque tinha muita gente que não queria entrar em contenda com ele. E os 12 irmãos passaram vergonha. E depois que aquele rapaz saiu, eu olhei para ele e disse: está vendo como vocês passaram vergonha? Porque não leem a Bíblia, porque não estudam a Bíblia. Então não tem como mostrar a verdade que você não aprendeu aqui. Há tanto analfabeto bíblico, irmãos, que dá vergonha. É por isso que existem muitas heresias, muitos cultos que não são cultos aí. E nós gostamos às vezes. Mas nesta noite, irmãos, vamos aprender o que é adorar. Vamos aprender o que é se deleitar diante de Deus. Aleluia. Como, irmãos, tem que ter reverência ao Senhor. Reverência a Deus. Aqui não é a nossa casa, não. A nossa casa a gente faz qualquer coisa que der na telha. Aqui existe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diante dele, irmão, nós temos que ter reverência sim. Não é? Você pode beber uma água e ir ao banheiro, não tem problema, ir ali fora, ter não sei. Mas sabe aquele costume nojento, aquele costume feio? Como disse a irmã: irmão, vocês estão aí fora, venham para cá. Irmão, quem quer adorar está aqui dentro, a não ser que tenha necessidade lá fora. Quem vem de casa para cá, eu acredito que vem adorar. Eu acredito que sim.
mas infelizmente nem todos que estão aqui são adoradores. Aleluia. Lembre-se, Deus está aqui. E como é que nós temos cultuado a Deus? Cuidado, irmãos, muito cuidado com a oferta, com a adoração que você tem oferecido a Deus. Deus, como eu já disse, não aceita qualquer adoração. Olha para Caim e Abel. Deus aceitou a de Abel, mas rejeitou a de Caim. Ele rejeita. Ananias e Safira, quem conhece a história sabe, venderam um terreno por tanto dinheiro, guardaram a metade e disseram: olha, Pedro, nós vendemos esse terreno, estou conjecturando, portanto. Aí Pedro olha para Ananias e diz: ei, Satanás entrou no teu coração, porque você não mentiu a mim, mas mentiu ao Espírito Santo. Sabe qual foi o resultado? Morreu. Uma oferta não aceitável a Deus. Daqui a pouco, umas 3 horas depois, chega a mulher dele, Safira. Aí Pedro faz: por quanto você vendeu o terreno? Ah, Pedro, nós vendemos por tanto. E ele disse: você também, em outras palavras, mentiu ao Espírito Santo. Aqui estão os homens que acabaram de enterrar o seu marido. E naquela hora, aquela mulher caiu morta. Qual é o tipo de oferta, de adoração que nós temos oferecido a Deus? Alguém pode dizer: André, mas o importante é adorar. Não. O importante não é adorar, o importante é adorar do jeito que tem que ser adorado. Adorar do jeito, não nosso, mas do jeito de Deus, não de qualquer maneira. A Bíblia diz lá em Romanos, aliás, em João capítulo 4, que Jesus falando com aquela mulher samaritana, ele diz: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não responda para mim não, responda para você. Será que ele, olhando de lá de cima para cá, está vendo algum verdadeiro adorador? Que o adora não de palavras vazias, não de mentes vazias, mas em espírito e em verdade. É o espírito dele entrando em consonância com o seu. Aí você adora em espírito e em verdade, não de fingimento. Reflita: será que você pode se considerar um verdadeiro adorador? Aleluia! Deus está aqui, irmãos. Salmo 24. A Bíblia diz que, deixa eu achar, gosto de ler texto. Versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Você é um verdadeiro adorador? Olha o versículo 4: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Salmo 51, verso 7: um coração quebrantado e contrito, tu não o desprezarás, ó Deus. É assim que nós devemos entrar diante de Deus, irmãos, com o coração arrependido, quebrantado, com mãos limpas. Se seu vizinho não quer adorar, adore você. Se seu irmão não quer orar, ore você. Se seu irmão não quer saber de Bíblia, queira você, porque você não vai dar conta dele para Deus, não. E às vezes a gente se incomoda porque fulano não adora, às vezes a gente se incomoda porque esse crente não está orando. Irmãos, e você que está olhando? Tudo aquilo, irmãos, que vem para tirar o foco do culto, irmãos, é antibíblico. Nunca permita que a pessoa tire você do foco de Deus. Não permita, irmão, é Satanás agindo na vida da pessoa. Quer ver um exemplo? Jesus está falando que vai morrer, que vai ser entregue aos pecadores, aos ímpios, que vai sofrer, vai morrer e vai ressuscitar. Aí Pedro chega e diz: mestre, Pedro, discípulo, tem pena de ti mesmo, mestre. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Pedrão, aquele discípulo, a quem Jesus amava também, aquele discípulo que foi, entre aspas, um dos principais discípulos. Para trás de mim, Satanás. Por quê? A obra tem que ser feita, a adoração tem que ser assim. Então tudo que vier para impedir a obra de Deus,
tem que ser rejeitada, deixada de lado, não importa quem seja, meu irmão. Eu não me lembro quem foi que falou aqui da família, acho que foi Teixeira, e me veio à mente uma coisa: a sua casa tem que ser uma adoração a Deus. Os vizinhos têm que olhar para a sua casa e ver Deus lá. A sua casa tem que resplandecer a luz que vem de Deus. E infelizmente, amados, tem casa que é mais escuridão do que a casa de gente do mundo. Tem gente que não pede culto ao ar livre na casa porque tem vergonha do seu testemunho. Sabe que a vida dele, olha, aí tu é crente, olha, agora é crente, tem vergonha. E eu não tenho medo de errar. E eu não estou citando indireta para ninguém, para você se sentir ofendido. Eu não preciso disso, irmãos. Louvado seja Deus. Adorar, irmãos, é privilégio. Deus não precisa em si, Deus não precisa da sua adoração. Então, para nós é privilégio adorar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus no céu tem coral de anjos. O nosso melhor louvor aqui não chega nem longe. Deus tem coral, irmão, de anjo. Mas não tem nem noção disso. Então, já que eu posso adorar, eu vou oferecer o quê? O meu melhor. O meu melhor. Sabe por que Deus é adorado? E agora vamos para o texto. Gênesis capítulo 1, quando Deus começa a criar, a criação vai ouvindo a voz de Deus. E é lindo, porque a criação é como se Deus dissesse: haja. E ele dissesse: sim, Senhor. E aparece sol, vá para ali. O sol foi obedecendo a Deus. Lua, você vai presidir a noite. E a lua: sim, Senhor. Haja terra seca. Amém, Senhor. Oh glória. Produzam o mar os animais, produzam a terra os animais, as árvores que dê fruto, que dê semente. E eles obedeceram a voz do seu Criador, adorando a Ele. Aleluia. Salmo 19, verso 1 e 3 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Louvado seja Deus. Você sabe por que eles glorificam a Deus? Quando Jesus estava naquele barco que estava agitado, uma tempestade, ele disse: mar, acalma-te. Eles ouviram a voz do seu Senhor e disseram: amém, Senhor. Acalmaram-se. Vento, aquieta-te. E eles obedeceram a voz do seu Senhor, irmãos. A obediência é uma forma de adoração. Louvado seja Deus. Deus é adorado pelos anjos, pelos seres celestiais. Jesus ainda pequeno, aleluia, quando ele nasceu, nas campinas de Belém, havia pastores pastoreando suas ovelhas. De repente a Bíblia diz em Lucas 2, que apareceu um resplendor de glória, e este um anjo veio sobre ele, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo de Israel. Pois hoje, olha só que lindo, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. E diz mais: e no mesmo instante, olha agora, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, a Deus dos homens a quem Deus quer bem. Deus é adorado, irmãos, pelos anjos. Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E eu vi serafins que voavam ao redor do trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é exaltado
adorado, irmãos, pelos seres celestiais. Diz lá no Salmo 18, um coral de anjos, lá no final, quando Jesus voltar para o céu e levar a sua igreja. Alguns estudiosos dizem que o coral vai dizer: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. O outro coral pergunta: quem é este Rei da Glória? E o primeiro coral responde: o Senhor, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Daqui a pouco começa novamente: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E o outro coral pergunta: quem é este Rei da Glória? E ele responde: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Adoração, irmãos. Ou seja, você acha que a sua adoração é alguma coisa comparada a isso? Mas quando é sincera, Deus recebe. Quando é de verdade, Ele ouve o seu louvor, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor. Quando é de verdade, quando você realmente se derrama diante dEle. Aleluia. E na adoração, irmãos, é mais fácil você receber uma vitória do que pedir. É mais fácil Deus abençoar você do que simplesmente pedir. Quer ver exemplo? Jairo, a filha estava doente, chegou a morrer, e a Bíblia diz que ele vem a Jesus e se prostra diante dele, e daqui a pouco ele se curva e adora ao Senhor. Sabe qual foi o resultado? Jesus ressuscitou a filha. Ela morreu, mas ele foi lá e deu vida. A mulher cananeia, e ela veio: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela disse: Senhor, manda ela embora. Mas ela disse: o Senhor, socorre-me. E ele disse: eu não vim senão para os filhos de Israel. Mas daqui a pouco ela vai e adora: Senhor, socorre-me. Aleluia. E a adoração dela, irmãos, tocou o coração de Jesus. Sabe qual foi o resultado? A filha dela, que estava possessa de demônio, foi liberta pelo poder de Deus, através da adoração daquela mulher. Quando Jesus vai lá em Lázaro já está morto. E lá vem Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, eu não teria morrido. E começou a falar, e daqui a pouco disse: Marta, calma, Marta, chama Maria. Lá vem Maria, do mesmo jeito: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Só que tem um detalhe: a Bíblia diz que quando Maria chega, ela adora, aleluia. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Lázaro sai para fora, vem para fora, e ele saiu. Paulo e Silas estavam presos, e a Bíblia diz então que eles começaram a louvar dentro da prisão. Sabe qual foi o resultado, irmãos? As portas se abriram, as correntes caíram, porque na adoração Deus ouve, irmãos, e vem a nosso favor. Devemos aprender a adorar, irmãos. Não precisa você mostrar para alguém, não. A sua adoração é você e Deus. Não adianta eu querer mostrar que sou um adorador, quando na verdade não sou. Deus é quem sou dos nossos corações. Aleluia. Deixa eu olhar agora. Falta 4 minutos. Ou seja, você e eu temos motivos mais do que suficiente para adorar. Eu vi um vídeo um dia desse, que eu acho que eu vi umas 10 vezes, irmão. Eu vou ver de novo, eu comecei a chorar. E eu não vou chorar. Tem uma câmera no hospital, na recepção. De repente, eu acho que alguém aqui deve ter visto. Entra o pai e a mãe com uma criança engasgada, um bebezinho. E eles estão agoniados, e a gente vê a agonia do pai e da mãe, botando a mão na cabeça. Daqui a pouco vem um médico e pega a criança no braço e começa a fazer aquele movimento para sair o engasgo. E o pai para lá, a mãe já desesperada, indo lá para o canto da parede. Daqui a pouco a criança voltou. Irmãos, a reação dos pais. Acho que o pai, se não me engano, se ajoelha e chora. Eita, glória! A mãe fica alegre. Irmãos, se fosse eu, acho que eu ia dever aquele médico o resto da minha vida um favor. Imagina o que Jesus fez por nós, irmãos. Imagina o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você sabe por que não adoramos mais? Porque não temos noção do que Ele fez. Nós estávamos condenados ao inferno, caminhando para o inferno, mas Ele veio.
e se colocou naquela cruz no meu e no seu lugar, e nos deu vida. Sabe o que deveríamos fazer? Se render diante dele, dizer obrigado, Jesus, pelo resto de nossas vidas, em adoração a Ele. Há motivos para você louvar a Deus todo dia. Às vezes fala uma coisa ali te aperta uma doença, uma dor, mas irmãos, isso não se compara com a glória que nos está esperando. Isso não se compara com o ato do sacrifício da cruz. Deus vem abençoando você todos os dias. Você se alimentou hoje, dê glória a Deus. Está respirando, dê glória a Deus. É Ele que justifica você, é Ele quem sustenta você, é Ele quem dá vida a você, é Ele quem ressuscitou para que você pudesse um dia ser ressuscitado por Ele. É dele, irmãos, como diz o texto, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Há motivos mais do que suficientes, aleluia, para louvar a Deus. Ele é digno. Você adora a Deus orando no seu trabalho, esperando o ônibus, dentro do ônibus, numa fila de banco. Irmãos, quando eu estou na fila grandona, sabe o que eu faço? Bíblia Sagrada. Os que eu passo tempo e eu leio 4 5 capítulos. Você tem que adorar a Deus aonde você estiver. Na verdade, a nossa vida é uma adoração a Deus. Se a sua vida não é uma adoração a Deus, irmãos, está errado alguma coisa, irmãos. Busque em Deus, Senhor, o que está faltando em mim. Ele é digno de receber a adoração. E para terminar, já passou da hora, é por isso que vai ser bem breve. Apocalipse capítulo 4. A Bíblia diz que em Filipenses capítulo 2, pode ir para Apocalipse. A Bíblia diz que, capítulo 2, versículo 5, de maneira, Paulo falando, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, e na forma de homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora eu quero pegar o embalo. Pelo que Deus, olha que lindo, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, olha, se dobre todo o joelho dos que estão onde? No céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí João está lá na ilha de Patmos, preso, lá naquele lugar abandonado dentro de uma ilha, e ele tem uma visão do Apocalipse. E ele diz que olha e vê os 24 anciões, que eles se prostram diante do trono, pegam as suas coroas e jogam diante do trono e diz: digno de receber a glória e a honra e o poder. Daqui a pouco o João olha de novo e ele vê os 24 anciões e os 4 seres viventes que se ajoelham e clamam, pegam suas harpas e dizem: digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus povo de toda língua, de toda nação. Aleluia. Daqui a pouco João olha de novo e olha o que ele vê. Ele vê os 24 anciões, os animais e os anjos, milhões de milhões e milhares de milhares, dizendo: digno, oh aleluia, é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber honra, glória, poder e majestade. Mas daqui a pouco João olha novamente e ele vê o maior coral do universo. Ele vê os 24 anciões, ele vê os anjos, ele vê os arcanjos, ele vê os querubins, os serafins e toda a criatura, aleluia, no céu, na terra, no mar e debaixo da terra, dizendo ao que está sentado, oh aleluia, sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a majestade, seja o poder, seja o domínio, para todos sempre. Amém. Ele é digno, irmão. Eu não sou nada, não é Ele. É dele, por Ele, para Ele
Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que me chamou lá do mundo das trevas. Eu ouvi a sua voz e disse amém, Senhor. E eu creio que você também deve ter ouvido. Mas se não ouviu essa noite, você pode ouvir. Você pode ouvir Ele chamando você ao arrependimento. Ele pode vir a Ele: Senhor, eu estou há tanto tempo diante da igreja, mas nunca nasci de novo. Hoje você pode nascer de novo diante dele. Já passei 13 minutos. E eu louvo ao Senhor, meu irmão. Louvo a Deus, porque não há nome sobre o nome de Jesus. O nome dele está acima de tudo e de todos. Não há nome pelo qual você possa ser salvo senão o nome de Jesus. Não há um nome que liberta senão o nome de Jesus. Não há nome, irmãos, que dê vida a não ser Jesus. Dele, irmãos, pelo que louvou Davi nos Salmos, nas cartas de Paulo, engrandecendo aquele que é digno. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus. E eu agradeço a oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Faça uma oração quando chegar em casa. Confesse: Senhor, eu não sei mais te adorar. Senhor, eu perdi a adoração. Senhor, eu estou fraco na fé. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu estou assim, assado. Irmãos, seja sincero com Deus. Converse com Ele. Conte os seus anseios. Conte o que passa na sua mente. Conte o que está em seu coração, seja lá o que for, irmãos. Mas vá a Ele com o coração quebrantado. Vá a Ele de joelhos. Vá a Ele pedindo misericórdia. Ele não abandonou você. A sua graça ainda está sobre nós. Eu ia louvar, mas a hora já foi. Mas ainda assim, irmãos, eu agradeço a Deus, porque a minha família é do Senhor. Eu não me lembrei que eu era para ter família. A minha família serve ao Senhor. A minha família é luz onde a gente mora. E que a sua casa seja luz aonde você mora também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês não saiam daqui da mesma forma como entraram, mas que saiam daqui outras pessoas mais santos, mais crentes, mais avivados, mais renovados no Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, é porque eu gosto de ser pontual, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de seguir a lei. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.